Olá, hoje nós vamos conversar com a doutora Fauziane, que é uma nutricionista clínica que atua muito na área do emagrecimento e emagrecimento saudável, porque como vocês sabem, não adianta tomar medicamentos e continuar se alimentando da mesma forma. Então ela vai dar várias dicas importantíssimas para que você consiga atingir o seu objetivo, se for ele emagrecimento. Não saia daí! Então vamos lá, gente? Doutora Fauziane, Olá. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Nós temos muitas mulheres, principalmente, que me seguem no YouTube e elas têm pedido para a gente falar sobre emagrecimento. Elas perguntam se é verdade que com o passar da idade fica mais difícil, se isso é mito, se isso é verdade. E eu queria que você explicasse um pouquinho. Sim, isso é uma verdade, né? Para umas mais, para outras menos, mas existem algumas causas científicas que justificam isso. Na verdade, a gente sofre uma alteração no metabolismo por conta da alteração hormonal que está por trás aí dos sintomas da menopausa também, né? E ao longo dos anos, a partir dos 30 anos, a gente já tem um declínio no metabolismo por conta da questão massa muscular. Até os 25 anos, a gente tem uma facilidade maior para ganhar essa massa muscular e manter. Depois dos 30 a gente já começa com esse declínio, então a gente perde um pouquinho, se não se exercitar, se não treinar essa parte da musculatura, o que às vezes é complicado, né, pra gente fazer na correria, vai ter um declínio natural da massa muscular. Só que a massa muscular é a nossa maior mantenedora do metabolismo. Então a gente está aqui falando, a gente estamos usando os músculos e esses músculos vão ser quem vai gastar mais energia. Então quanto menos massa muscular você tem, menos metabolismo ativo você tem e você gasta menos energia no dia. Então muitas vezes em um ano seu metabolismo pode cair a ponto de você gastar 100 calorias a menos. E aí isso, às vezes você fala, nossa, mas eu não mudei nada, não estou comendo mais e estou ganhando peso. É por conta dessas duas questões, a alteração hormonal e a alteração de massa muscular. A gente escuta muito, até falando, complementando, né? A gente escuta muito as mulheres falarem, nossa, quando eu era jovem eu comia muito mais e não engordava. Exatamente. Então é isso que você falou, a gente vai perdendo massa magra, que é o músculo, e a gente não gasta a mesma caloria e por isso a gente começa a ter que realmente comer menos, né, doutora Fauziane? Tem que fazer o ajuste, né? Porque às vezes simplesmente se você também começa, então não vou comer mais nada, tal, e aí você acaba fazendo um processo de deixar esse metabolismo mais lento ainda. Então, na verdade, tem que ser mais inteligente essa estratégia. Você tem que buscar ter mais nutriente. Então, cada refeição que você fizer, você tem que ser mais seletiva ainda. Você tem que escolher o que realmente vai te fornecer mais vitaminas, minerais, tal, e tudo balanceadinho. Por isso que tem um público grande procurando nós nutricionistas, porque a gente pode fazer esse ajuste, né? Então, vamos priorizar os alimentos que vão acelerar esse metabolismo, que vão fornecer os nutrientes adequados, porque também uma restrição calórica muito intensa só vai gerar um metabolismo mais lento ainda. Ah, que interessante. E aí fica, né? E depois ninguém entende o que está acontecendo. Porque, por exemplo, uma restrição calórica intensa, ela pode fazer você perder mais massa magra ainda. Pode te deixar osteopênica, com osteoporose, porque daí vai cair a sua ingesta de cálcio, por exemplo, né? Então não é simplesmente, vou cortar as calorias, Não, tem que ter todo um planejamento por trás e uma noção aí de quais são. Porque também nessa fase, conforme você vai ficando mais madura, tem alguns nutrientes alvos, tem nutrientes que não podem faltar, porque as reações hormonais vão precisar um pouquinho mais de cálcio, um pouquinho mais de zinco, então a gente tem que estar de olho nesses nutrientes. Então vocês estão vendo ela falar que se você às vezes restringe muito sua alimentação e começa a gente sabe como que é, tem até pessoas que chegam a passar fome, isso ainda vai piorar a situação, você pode começar a gastar menos calorias ainda e vamos usar uma gíria, uma maneira, como que eu posso dizer, fácil de explicar, o organismo vai ficar preguiçoso, não vai queimar o que queimava antes, é isso, exatamente, doutora? Pode falar. Em relação aos exercícios físicos, é exercício resistido, que é aquele que puxa peso, ou é caminhada?
resistido. De primeiro, eu sempre falo que é sempre um conjunto, né? Os dois são bem legais, porque o de endurance, a caminhada, a corrida, vai te fazer ter também uma proteção cardiovascular, todo um trabalho para o seu corpo, para a sua saúde. Mas o trabalho da musculação, do treino resistido, vai ter esse impacto maior no metabolismo. Então é só você imaginar, durante a caminhada, você gasta aquela energia daquele momento. Uma hora caminhei ali, gastei 200 calorias e tal. Foi aquela energia, aí você parou a atividade, seu metabolismo vai voltando ao normal e você continua com a sua taxa metabólica basal do jeito que estava. A taxa metabólica é o seu gasto médio ali do dia, continua igual. Na musculação, no treino de força, não precisa ser musculação de academia, que eu sei que vocês também odeiam, muitas odeiam ficar enfiadas na academia, mas uma ginástica localizada, um treino com peso, tal. Esse treino vai fazer um rompimento de fibra muscular, né, ali dentro do seu músculo, que vai fazer estimular o metabolismo para síntese proteica, ou seja, esse nome difícil, na verdade, significa formação de mais músculo. E aí, nesse período, você tem, depois do treino, 48 horas de um metabolismo um pouco mais acelerado, porque o corpo está buscando refazer aquele reparo nesse músculo. Então, fazer esse músculo se desenvolver de uma forma mais forte do que ele fez naquele exercício. No próximo exercício, esse músculo quer estar mais preparado. Então, com isso, você fica 48 horas com o metabolismo um pouco mais ativo. E aí, quanto mais você treina, mais você tem esse metabolismo ativo. Às vezes demora, muitas vezes as clientes vêm, nossa, mas no primeiro mês perdeu só 1 quilo, por exemplo, ou às vezes algumas gramas, né? Porque é diferente, você não vai estar mexendo com peso, você está mexendo com peso na balança, você está mexendo com composição corporal. Então, do que esse corpo está sendo, não é tipo simplesmente, vai lá, perdeu 5 quilos, 2 quilos de água, 2 quilos de massa muscular e 1 de gordura. Então, essa é a questão, né? No treino resistido, você demora um pouco mais para começar a perder peso, mas o que eu tenho de experiência no consultório é que muitas vezes, lá para o 4º mês de acompanhamento, a gente sente um metabolismo mais acelerado e aí começa a ter esse prestígio aí de começar a perder peso com mais facilidade. Primeiro a gente vai estimular mais essa musculatura com o treino, com a alimentação, bonitinho. Depois a gente vai ter a possibilidade de voltar a ter um metabolismo mais legal. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, é uma coisa, vamos supor, mais sustentável, mais duradoura. Sim, né? Com certeza. É muito melhor, porque você vai fazer mais massa magra, você vai ficar mais forte, muito mais saudável, porque a gente começa a ficar mais velho, começa a perder muita massa magra, e você vai começar a consumir mais calorias. E, gente, quem pratica exercício físico, a incidência de doenças é muito menor, muito, né, doutora? Menor. Inclusive a questão da osteoporose mesmo, né? Nesse treino, o treino que mais previne a osteoporose é justamente o treino de musculação, um treino com pezinhos e tal, porque ele vai ter, além da sustentação que esse músculo pode dar aos ossos, ele vai estimular. Quando você tem um impacto, da musculatura, você tem um estímulo para a absorção do cálcio, porque muitas vezes a gente tem aquele cálcio ali circulante e tal, consome, mas você não tem uma boa captação e absorção desse cálcio. Então, o treino, ele vai te proporcionar isso, né? Então, tudo num jeitinho. E assim, não é nada do outro mundo, pegar super barras, né, de quilos e quilos. Às vezes, na sua própria casa, tem, né, pegar a ajuda de algum personal, alguém que entende bem de treino, mas com um pouquinho de peso, para quem nunca fez nada, para quem nunca nem foi nenhum exercício físico, um pouquinho que você começa a fazer, você já vai sentir bastante resultado. Então, gente, são muitos benefícios, a gente percebe, né? Vale realmente a pena a gente ter ter uma nutricionista para chamar de nossa, sabe? Porque eu acho que é um investimento para a vida e, assim, envelhecer todo mundo vai. Mas como você vai envelhecer, que eu acho que é a grande diferença, né? Outro dia eu fiz uma viagem e um casal de idosos, eles tinham 92 anos, eles tinham a mesma idade. E eu ficava boba de ver como eles acompanhavam os passeios, né? Foi uma viagem para a Europa e nós fomos em vários países e eles queriam conhecer tudo. Eu não sei se eles antes não tinham essa oportunidade de conhecer o mundo e deixaram para ir depois de uma certa idade, mas aquela vontade de conhecer tudo e aquela disposição. Que gracinha. É uma gracinha mesmo, o casal. Então isso mostra muito o quê?
que tipo de alimento, que tipo de vida eles tiveram nesse processo de envelhecimento. Tá bom, gente? Então, eu vou deixar aqui embaixo o nome da doutora, o contato dela. Quem tiver interesse, entre em contato com ela. Eu sou suspeita para falar, porque eu conheço a doutora, respeito muito o profissional que ela é, a profissional que ela é, e super indico. Tá bom? Obrigada, Alessandra. É uma honra estar aqui no canal da doutora Alessandra e estou à disposição para qualquer dúvida. Também admiro muito a Alessandra e é isso aí. Vamos lá, vamos sempre buscar, né, o melhor para nossa saúde, bem-estar e, claro, né, forma física, que ninguém é bobo. Muito obrigada. Obrigada a você.